Em um mundo onde a demanda por alimentos está em constante crescimento, de outro lado, temos também uma necessidade extrema de obtermos energia cada vez mais sustentável. Isso se torna uma questão de prioridade. E se combinarmos a tecnologia dos painéis solares com as práticas agrícolas, isso poderia ser uma solução para esse tipo de problema. Ao longo desse vídeo exploraremos o incrível potencial dos painéis solares na agricultura. Vamos explorar essa jornada empolgante rumo a uma agricultura mais eficiente, mais econômica e amiga do meio ambiente. Eu sou o Lucas Freitas, especialista em energias renováveis. O problema dos painéis solares é que eles precisam de muito espaço para gerar grandes quantidades de eletricidade. Ao instalar inúmeros painéis solares em áreas rurais, os espaços ficam reduzidos entre fileiras de painéis solares, que não são tão grandes o suficiente para equipamentos agrícolas modernos, de uma forma onde toda a área fica inutilizável para plantações. Mas existe sim algumas soluções que podem combinar a energia solar fotovoltaica dos painéis solares com a agricultura, sem que isso atrapalhe uma a outra. Conhecido como agrivoltaica ou APV, é simplesmente a arte de combinar agricultura com geração de energia sob um telhado de painéis solares. Existem alguns exemplos atuais realmente interessantes a favor desse tema. É possível transformar um típico parque solar em uso duplo, como habitat para pastagem de pequenos animais, como galinhas, gansos e ovelhas, bem como também para a apicultura. Esses animais são benéficos para as fazendas solares, porque eles reduzem os custos de manutenção do crescimento vegetal e não representa risco para os módulos fotovoltaicos. O mesmo não pode ser dito para animais maiores, como porcos, cabras, cavalos ou gado. É um fato conhecido que gado não gosta de painel solar. O espaço sob os painéis solares ainda não é utilizável e precisa ser mantido. Isso porque o terreno entre as fileiras dos painéis solares acaba sendo sombreadas, durante algumas horas do dia, o que significa que você está alterando as características do terreno e os tipos de plantas que podem ser cultivadas entre aquelas fileiras. E se, ao invés de instalarmos os painéis solares inclinados, instalássemos eles totalmente na vertical? É aqui onde começamos a encontrar algumas alternativas interessantes para instalações padrões de parques solares em áreas abertas. O uso de módulos bifaciais montados verticalmente permite área para agricultura. E se você não sabe o que são módulos solares bifaciais, são módulos feitos exclusivamente para coletar a energia solar de ambos os lados do módulo. Esse tipo de instalação seria especialmente eficaz em áreas afetadas pela erosão do vento, pois a estrutura reduz a velocidade do vento, que pode ajudar a proteger a terra e as plantas cultivadas ali. Os painéis bifaciais também podem gerar mais energia por metro quadrado do que os painéis solares unilaterais convencionais e não requerem partes móveis. Além disso, existe a opção de montar painéis em pilares, permitindo que as máquinas agrícolas passem por debaixo. Nesse tipo de construção, é necessário manter uma certa distância entre as fileiras para proteger os pilares das máquinas. Portanto, existe sim uma perda modesta de área agrícola, que varia geralmente de 3 a 10%. Muitas variações desse tema estão sendo ativamente pesquisadas atualmente. Em vez de montagem fixa dos painéis, eles podem ser montados também com atuadores, permitindo que os painéis solares sejam inclinados em uma ou duas direções, o que otimiza também a energia solar quanto o crescimento das plantas. Isso pode ser especialmente importante para algumas plantas na fase inicial de crescimento. Mas e quanto aos cultivos de safras? Como as plantas se comportariam debaixo dos painéis solares elevados? É o que vamos discutir agora adiante. Pode até parecer que os painéis solares que projetam sombras seriam ruins para as plantas, mas a maneira como acontece a fotossíntese torna isso algo bastante interessante. As plantas constroem sua massa a partir do CO2 com a ajuda da luz solar. Nem toda a luz solar disponível pode ser convertida em biomassa. Acima de um certo limite,
que é conhecido de ponto de saturação de luz, as plantas não podem mais absorver energia. Precisam se livrar desse excesso de energia por meio da evaporação da água. Existem dois grupos de plantas, né? Existem aquelas plantas que precisam de muita luz e existem aquelas plantas que são chamadas plantas de sombra, que elas não precisam de um número exagerado de luz para poder sobreviver. Quando uma planta ela atinge seu limite de saturação, ela pode sofrer por queimaduras, que eleva a uma evaporação aumentada da água. E o grande segredo está em utilizar esse tipo de planta, combinado com os painéis solares. A experiência com a agrovoltaica ainda é bastante limitada, e os grandes sucessos foram principalmente com culturas tolerantes à sombra, como alface, espinafre, batata e tomate. Uma empresa chamada de Grow Eleven iniciou vários projetos pilotos com agricultores locais de frutas. Seu maior local está na aldeia de Barberich, no leste dos Países Baixos, perto da fronteira alemã, em uma fazenda de framboesas de 4 hectares. Eles converteram 3 hectares em uma fazenda agrícola fotovoltaica de 2 megawatts, utilizando essa tecnologia, e o restante que ficou, ou seja, cerca de 1 hectare, eles fizeram ali uma instalação agrícola tradicional. As framboesas são uma fruta frágil, né, e tolerante à sombra. Normalmente elas são cultivadas em fileiras cobertas por plástico para protegê-las dos elementos e garantir-se assim altos rendimentos. Nesse projeto, as plantas de framboesa são cultivadas diretamente sob os painéis solares que foram orientados em fileiras alternadas para leste e oeste. Isso maximiza a produção de energia solar, mas também protege as plantas do vento predominante. Eles testaram também com módulos solares tradicionais, só que o problema desses módulos é que eles bloqueavam demais a luz solar disponível. Então eles mudaram os painéis, né, usando painéis com maior espaçamento entre as células solares para permitir mais luz solar. A quantidade e a qualidade das frutas produzidas sob os painéis foram melhores do que as frutas produzidas sob os túneis de plástico tradicionais. Uma grande vantagem para o agricultor foi a economia de trabalho ao gerenciar os túneis de plásticos que podem ser facilmente danificados por granizo e tempestades de verão. Nessas situações, as frutas sob os painéis solares não foram danificadas, enquanto a colheita tradicional foi destruída pela tempestade de verão. Outra diferença significativa é que a temperatura estava várias graduações mais frias sob os painéis solares. Isso não é só mais confortável para os trabalhadores rurais, mas também reduz a quantidade de água de irrigação 50% em comparação com o campo de referência. As plantas também têm um efeito de resfriamento nos painéis solares. A água proveniente da evaporação das plantas mantinham os painéis solares frios. Como sabemos, quando os painéis solares atingem altas temperaturas, automaticamente se reduz a eficiência energética. Quanto mais frio o painel solar estiver, melhor, pois assim ele irá conseguir produzir mais energia. Seria uma grande vitória, não é mesmo? Principalmente para nós brasileiros, onde o Brasil é um dos países mais fortes quando o assunto é agricultura e agropecuária. Digita aqui embaixo se você sabia dessa aplicação dos painéis solares. A agrivoltaica é um conceito promissor que tem o potencial de abordar os dois problemas da humanidade. De um lado, apoiar nosso abastecimento de alimentos, do outro, mudarmos para uma fonte de energia mais limpa e sustentável. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!